Então, hoje, no dia do transcendental aparecimento de Sua Divina Graça, grande precursor do movimento de Sankta, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, nós não vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita e vamos recordar um pouquinho a personalidade de Srila Bhaktisiddhanta, que é ímpar e importantíssima para todos nós, para Kali Yuga, para o mundo moderno. Srila Bhaktisiddhanta foi um revolucionário e, graças a ele, Srila Prabhupada, obedecendo a sua ordem, o seu pedido, instituiu a consciência de Krishna. Pelo menos plantou a semente, né? Agora é nosso dever espalhar, continuarmos no mundo inteiro, no mundo ocidental. Então, eu vou ler aqui o advento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, do livro de Rupa Vilasa Dasa, a Divina Sucessão, e depois passamos para o Srimad Bhagavatam, ok? Então, o capítulo chama Raio de Vishnu, o advento. No quinto dia da quinzena da lua nova do mês de Govinda, corresponde a 6 de fevereiro de 1874, pelo calendário ocidental, às 3h30 da tarde, Bimala Prasada Datta, mais tarde conhecido como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, fez a sua aparição em Purushottama Kshetra, Jagannatha Puri, no estado de Orissa, não longe do templo do Senhor Jagannatha. Ele era o quarto filho de Srila Bhaktivinoda Thakura e de Shriyukta Bhagavati Devi. E na ocasião do seu nascimento, todos os 32 sintomas corpóreos de um Mahapurusha, uma grande personalidade, foram notados por um astrólogo experiente. Além do mais, o menino nasceu com o cordão umbilical enrolado em seu pescoço, como um cordão bramínico. O astrólogo comentou no seu nascimento: tenho feito muitos horóscopos em minha vida, mas jamais havia visto um horóscopo com todos os sinais de uma grande personalidade. Esta criança se tornará famosa em todo o mundo como um brilhante mestre da meta última da vida. Srila Bhaktivinoda pediu para Krishna. Quando a criança tinha 6 meses, o Senhor Jagannatha saiu em procissão de Ratha Yatra. E o carro parou diante da casa de Srila Bhaktivinoda Thakura por 3 dias. Seguindo as instruções de Srila Bhaktivinoda Thakura, Bhagavati Devi trouxe a criança para diante do carro e uma guirlanda caiu do pescoço do Senhor, da deidade, se envolvendo ao redor do pescoço do menino. Isto foi tido como um sinal de favorecimento especial para todos os presentes. A cerimônia de grãos foi, nesta ocasião, observada no carro e foi feita com a praçada de Jagannatha. Quando a vocação do menino foi testada, ele abraçou imediatamente o Srimad Bhagavatam, indicando o seu futuro como pregador. Desta maneira, desde início de sua aparição, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura exibiu todos os sinais de um eterno e exaltado associado do Senhor, que descera em resposta às orações de Srila Bhaktivinoda por um raio de Vishnu,
que o ajudasse a propagar o movimento para a consciência de Krishna. Apesar da linhagem familiar ser irrelevante, quando se trata do aparecimento de um associado do Senhor, eternamente liberado, ainda assim é interessante vermos qual família foi abençoada com tal personalidade transcendental. Como nos mostra a história, o próprio Senhor Brahma apareceu numa família de muçulmanos, como Haridasa Thakura. E existem inúmeros exemplos de pessoas exaltadas que nasceram em famílias humildes. Todavia, como ponto interessante, devemos ouvir algo sobre a linhagem familiar de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Sua família remonta à linhagem do Senhor Brahma, dos descendentes de Chitragupta. E eles eram conhecidos como os Brahmanas Kayastas, ou Brahma Kayastas. Bharata está na 87ª geração de Chitragupta. Bharadwaja está na 88ª. Depois dele veio Angira e depois dele apareceu Brihaspati. Na 49ª geração dos descendentes Purushottama, tinha o filho de Shivadatta. Foi para a Bengala, deixa eu voltar aqui, na 9ª geração dos descendentes Purushottama, filho de Shivadatta, foi para a Bengala sob os auspícios de Adishura, rei da Bengala. O filho mais novo de Purushottama tomou sannyasa e ficou famoso como Kanaka Dandi. Na 7ª e 8ª gerações da família de Purushottama, Vinayaka e seu filho Narayana Datta foram ministros do rei da Bengala. Na 15ª geração de Purushottama, Raja Krishnananda, o rei de Keturi, na Bengala, e pai de Srila Narottama Dasa Thakura, o grande Acharya Vaishnava, apareceu. Raja Krishnananda era também um grande devoto e foi favorecido pessoalmente pelo senhor Nityananda Prabhu. A 7ª geração de Raja Krishnananda viu o aparecimento de Madana Mohana Datta, que foi muito famoso na Bengala e em Calcutá pelas suas qualidades espirituais. Seu bisneto foi Ananda Chandra Datta e Srila Bhaktivinoda Thakura era seu filho, cujo quarto filho foi Bimala Prasad Datta. O nome Bimala, ou Shri Bimala Devi, se refere à Parashakti, potência interna do Senhor Jagannatha. Assim, seu nome literalmente significa a misericórdia da potência interna do Senhor. Bimala Prasada ficou em Jagannatha Puri por 10 meses depois de sua aparição e depois viajou para a Bengala de palanquim no colo de sua mãe. Passou o início da infância em Ranagata, no distrito de Nádia, ouvindo de sua mãe sobre Krishna. Quando era um menininho, talvez com 2 ou 3 anos de idade, Srila Bhaktivinoda Thakura trouxe algumas mangas maduras do mercado. Bimala Prasad pegou uma para comer, dizendo: "Esta é minha." Srila Bhaktivinoda se levantou e disse com uma voz grave: "O que é isso? A fruta acabou de chegar em casa. Não foi ainda oferecida a Giridhari. E você quer comer antes disso? Lembre-se, as frutas têm que ser primeiro oferecidas ao Senhor. Sem primeiro oferecer ao Senhor, nada deve ser comido."
A criança ficou muito arrependida e exclamou: "Oh, que pensamentos maléficos eu tive! Por toda a minha vida, jamais irei comer isso novamente." Esta é a punição correta para quem é acometido pela cobiça. Ele fez esta promessa e, criancinha, hein? E a cumpriu por toda a sua vida. Sua divina graça, a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, comenta este incidente. Sempre que alguém lhe oferecia uma manga, ele dizia: "Não, sou um ofensor, não posso comer mangas." Ele pensava que havia ofendido Krishna na infância por comer a manga da deidade. Essa é a característica do Acharya. Ele ensina através de seu exemplo pessoal e deve ser muito determinado. Uma criança pegar uma manga não é uma ofensa, mas ele cumpriu este voto. Dando exemplo, né? Dando exemplo. E ainda logo que fruta, né? Porque, de acordo com os Vedas, a manga é a rainha das frutas, né? A manga, Srila Prabhupada faz essa comparação com a vida espiritual, né? A manga ela é boa quando está verde e quando está madura. É sempre muito boa. E é como a vida espiritual, que mesmo na nossa fase neófita, na fase verde, ela é muito boa. Quando amadurece, aí então fica néctar puro. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki Jaya, Srila Prabhupada ki Jai Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, verso 6º. O Senhor Krishna mostra a forma universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tvam hi Brahma Vidam Shreshtaha. Tvam hi Brahma Vidam Shreshtaha. Samskaram kartumarhasi. Samskaram kartumarhasi. Balayuranayur nrinan. Balayuranayur nrinan. Jamana Brahmanu Guru. Jamana Brahmanu Guru. Tvam Brahma Vidam Shrestha. Sanskaram Kartumarhashi. Balayuranayur nrinan. Jamana Brahmano Guru. Tradução, vamos repetir, por favor. Meu Senhor, és o melhor dos Brahmanas, és o melhor dos Brahmanas. Especialmente porque conheces a fundo, o Jyoti Shastra, a ciência astrológica, Portanto, por natureza és o mestre espiritual de todo ser humano. Nesse caso,
Como fizeste a gentileza de vir até minha casa? Como fizeste a gentileza de vir até minha casa? Por favor, executa as atividades reformatórias em prol de meus dois filhos, Krishna Balarama, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 4.13, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, diz que Chatur Varnyam Mayam Shristan Gunakarma Vibhagasha. Os 4 Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, devem fazer parte da sociedade. Os Brahmanas são necessários para a orientação de toda a sociedade. Se não houver a instituição Varnashram Dharma, e se a sociedade humana não tiver um guia que esteja à altura de um Brahmana, a sociedade humana será infernal. Por isso que está infernal, porque não tem. Não tem. Em Kali Yuga, especialmente no momento atual, não existe essa história de Brahmana verdadeiro. E, portanto, a sociedade está em condição caótica. Outrora, havia Brahmanas qualificados, mas atualmente, embora na certa haja pessoas que se julguem Brahmanas, na verdade, elas não têm habilidade para guiar a sociedade. Os líderes, né? O movimento da consciência de Krishna, portanto, está muito ansioso para reintroduzir o sistema Varnashram, de modo que aqueles que estão confusos ou são menos inteligentes consigam receber a orientação de Brahmanas qualificados. Brahmana significa Vaishnava. Depois que alguém se torna Brahmana, sua próxima etapa no desenvolvimento da sociedade humana é tornar-se Vaishnava. A população em geral deve ser guiada rumo ao destino ou meta da vida. E, portanto, ela deve entender Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Todo o sistema de conhecimento védico baseia-se neste princípio. Mas as pessoas perderam a pista na Tevidu Sarthagatim e Vishnu. E estão simplesmente em busca de gozo dos sentidos, arriscando-se a descambar para um grau de vida inferior. Mrityu, Sansara Vartmani. Não importa se alguém nasce Brahmana ou não. Ninguém nasce Brahmana. Todos nascem Shudras. Porém, pela orientação de um Brahmana e através de Sanskara, a pessoa pode tornar-se Dvija, 2 vezes nascido, e então, aos poucos, tornar-se Brahmana. O Brahmanismo não é um sistema que se presta a criar um monopólio para uma determinada classe de homens. Todos devem ser educados a tornarem-se Brahmanas. Pelo menos, todos devem receber a oportunidade de alcançar o destino da vida. Independentemente do fato de alguém nascer em família Brahmana, em família Kshatriya ou em família Shudra, ele pode ser guiado por um Brahmana competente e ser promovido à plataforma mais elevada, na qual se torna um Vaishnava. Assim, o movimento da consciência de Krishna propicia a oportunidade de que se trace o destino certo da sociedade humana.
Nanda Maharaja tirou proveito da oportunidade surgida com a presença de Garga Muni, pedindo-lhe que realizasse as necessárias atividades reformatórias em prol de seus filhos, com a finalidade de guiá-los rumo ao destino da vida. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam Tvanhi Brahmavidam Shrestha Sanskaram Kartum Arhasi Balayora Nayor Nrina Jamana Brahmano Guru. Meu Senhor, és o melhor dos Brahmanas, especialmente porque conheces a fundo Jyotishastra, a ciência astrológica. Portanto, por natureza és o mestre espiritual de todo ser humano. Nesse caso, como fizeste a gentileza de vir até a minha casa, por favor, executa as atividades reformatórias em prol de meus 2 filhos. Então, esse é o exemplo a ser seguido. E esse é o assunto do momento. Esse é o assunto do momento. Srila Bhaktisiddhanta nasceu já com o cordão umbilical em volta do pescoço dele, indicando que aqui está um Brahmana de nascimento. Sendo que não há essa importância, mas as almas liberadas são diferentes. As almas liberadas são especiais. O nome alma liberada já quer dizer tudo, né? Nitya Siddha, não é Nitya Baddha. Ela não vem aqui como todas as outras almas vêm, para ser reformadas. Ela não é uma alma que está aqui num processo reformatório, de purificação, não é uma alma que vem promover isso na sociedade humana. Dar isso para as pessoas comuns, para os homens comuns, para as almas condicionadas. Então, hoje, dia do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta, é que não só Nitya Siddha, alma liberada, como se empenhou e teve o maior desejo de fazer com que todos entendessem que devem trilhar o caminho da perfeição, o caminho da liberação. Então ele deu o exemplo a vida toda. E ele mandou o seu representante mundo afora, Srila Prabhupada, outra alma liberada, para nos mostrar que, através do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, que foi o processo que ele trouxe para essa era, o processo reformatório mais completo, mais perfeito, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é suficiente para fazer uma transformação na consciência Shudra Sambhavan, do homem da era de Kali, que já nasce com a tendência a Shudra, devido à natureza de Kali Yuga. Devido à natureza. Então o Sr. Chaitanya trouxe esse santo nome. Srila Bhaktisiddhanta queria que o santo nome fosse propagado mundo afora, saísse da Índia, saísse da Bengala e tomasse a Índia e tomasse o mundo. E Srila Prabhupada foi peça fundamental nisso, e Srila Prabhupada está aqui nos esclarecendo de maneira direta. A população em geral deve ser guiada rumo ao destino ou meta da vida. Portanto, ela deve entender Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Então,
Todo conhecimento védico se baseia nesse princípio. Todo conhecimento védico se baseia nesse princípio. Então, Prabhupada queria, sim, que fosse restituído o sistema de Varnashram no planeta. Prabhupada queria, sim, que tivéssemos líderes competentes, devotos de Krishna. Queria. E nós devemos querer também. Mas nós devemos entender qual é o processo para chegar até aí. Qual é o processo? O processo é defender comedores e matadores de animais? Não, não é esse o processo. O processo é ficar brigando politicamente como devotos, como Vaishnavas, que supostamente já estamos situados na plataforma de Brahmanas. Porque Prabhupada explicou claramente aqui, não importa o nosso nascimento, tivemos nascimento baixo, quem não teve? Kalo Shudra Sambhavam, Erikari Sonassi Shudra. Tivemos. Mas o Sr. Chaitanya explicou que para vir para aqui Banyasa Shudra Kinenaya. Yei Krishna Tatvaveta Sei Guru Raya. Não importa o nascimento. Como estamos ouvindo aqui, como acabamos de ouvir ali no livro de Rupa Vilasa falando sobre Srila Bhaktisiddhanta, mesma coisa. Mesma coisa, o nascimento nessa era é esse baixo, todo mundo nasce Shudra. Mas o processo para se chegar ao nível de Brahmana é o cantar do Mahamantra Hare Krishna que vai outorgar para qualquer ser humano nessa era. Nenhum outro mais. Nenhum outro. Nenhum outro. Por isso que, seguindo o exemplo de Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, dentro da sua ISKCON, deu a Dvija. Deu a segunda iniciação para os seus discípulos. Mas quem são esses discípulos? Pessoas que entenderam a mensagem dele, a mensagem do Sr. Chaitanya através dele, começaram a executar o processo de purificação máxima para essa era, que é o Harinama Sankirtana, cantar o santo nome de Krishna, e assim se qualificaram para receber o cordão sagrado. A partir do cordão sagrado, espera-se que Shamo, Damas, Tapasha, Chan, Shanti, Arjava, Nevatya, Gyana Vigyana, Mashikan, Brahma Karma Swabhava Jan, que esses seres humanos que tiveram essa bênção de ter contato com uma alma liberada, que veio representando o seu mestre espiritual liberado, Srila Bhaktisiddhanta, aqui no Ocidente, espera-se que esses devotos que são iniciados dentro da consciência de Krishna, na ISKCON de Srila Prabhupada, se tornem realmente aquelas pessoas que lidam com essas qualidades, trabalham com essas qualidades, que são superiores à da massa popular ignorante de Shudra, menos inteligente. Que são o quê? Que são o quê? Tranquilidade, chama, autocontrole, dama, tapar, austeridade, austeros, shochan, limpos, limpeza. Chama damas tapar, shochan, shanti. Realmente tranquilos, pacíficos, tolerantes. Shanti. Arjavam, honestos. Também, Evatya. Gyana Vigyana, que lidem realmente com o conhecimento, colocando ele na prática, tenha conhecimento e sabedoria. Gyana Vigyana, e assim sejam Aistikyan, verdadeiros religiosos, verdadeiras pessoas santas. Agora, como é que pode, se a gente já passou dessa fase, supostamente, de simplesmente ter recebido o cordão sagrado, ter se tornado um Brahmana. Está até já em muito mais estágios, até muito mais elevados.
como sannyasis, gurus e tudo mais. Mas se a gente não é shanti, tolerante, se a gente se envolve defendendo A ou B, que é comedor de carne, matador de animais, em nome de política, de liderança, o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo? Eu sempre falo uma coisa que defenderíamos com o maior prazer do mundo, politicamente, um líder puro, um líder exemplar, um líder que protegesse realmente todas as entidades vivas, que fosse realmente religioso, Astikan, porque Arjavan, honesto. Onde tem um líder honesto? Onde tem um líder Astikan, religioso, de verdade? Então, essas discussões de esquerda, direita, centro, essas discussões de democracia, socialismo, comunismo, seja lá o que for, todas essas discussões são perda de tempo, gente. Perda de tempo. Para nós, sinceramente, são perda de tempo. Porque se chegamos no nível de brahmanas, temos que ser tranquilos, autocontrolados, temos que ser limpos, pacíficos, tolerantes, temos que ser honestos, né? E temos que lidar com sabedoria, colocando o conhecimento védico na prática, o conhecimento transcendental na prática. E não cair no mesmo nível dos ignorantes, shudras, que estão brigando por qualquer coisa, que estão se matando, que são azarentos, mentirosos, briguentos, né? Porque essa é a natureza do homem da era de Kali. Essa é a natureza. Pradinalpa, Yusha Sabia, Kalos, Vinte, Ugejaná. Manda, Sumanda, Matayo, Manda Baga, Rio Padruta. O homem da era de Kali já nasce assim. Ou ele se purifica através do processo, e o processo é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, através de ouvir e seguir uma alma liberada, que veio aqui para ajudar essa alma condicionada, se tornando um devoto sincero, um brahmana, depois realmente um Vaishnava de verdade, para dar exemplo para o mundo, para fazer com que, através do seu exemplo, através da sua influência, apareçam líderes brahmanas também, religiosos de verdade, ou qualquer outra tentativa aqui é chover no molhado, gente. É chover no molhado. Ficar defendendo pessoas completamente degradadas, completamente materialistas, voltadas só para o gozo dos sentidos e 100% ignorantes sobre a meta da vida. Por que esse corpo humano é tão importante? Aqui, ó, Prabhupada, a população em geral deve ser guiada rumo ao destino ou meta da vida. E, portanto, ela deve entender Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Então pode ser A, B ou C, pode ser um melhorzinho, piorzinho, pode ser ladrão, muito ladrão, ou pouco ladrão, ou ladrãozinho, pode ser... Não é gente digna do respeito, da admiração, do apoio de um Vaishnava. Não é, não é, não é. Sinto muito, porque hoje em dia é tudo muito moderno, agora na sociedade não somos alienados, vamos aceitar o posicionamento, isso e aquilo. Cada um age como quiser, todo mundo é livre para pôr o seu livre-arbítrio em ação. Agora, a gente também tem a nossa liberdade. A minha liberdade é essa. Não concordo que exista nesse planeta algum líder, algum político, não concordo que exista nesse planeta algum líder digno da nossa admiração, do nosso respeito e da nossa, principalmente, do nosso apoio. Não concordo, não concordo. Não tem.
Não tem. Agora, concordo que temos que levar esse movimento de Sankta adiante, temos que ser muito sérios e sinceros na consciência de Krishna, para fazer com que, com o decorrer do tempo, apareçam brahmanas muito determinados, muito sérios, que se tornem Vaishnavas de primeira classe, que se tornem verdadeiramente renunciados e amantes e pregadores da verdade, Satya, que vivam para a verdade e que assim influenciem a sociedade humana a ponto de aparecer gente qualificada para assumir esses postos de liderança no planeta. Fora isso, sinto muito, mas sem chance, sem chance, sem chance. Eu é que não vou me desentender com um devoto, me desentender com alguém que é digno de respeito por estar cantando o santo nome, por estar fazendo algum serviço para Srila Prabhupada ou para Krishna em qualquer outro segmento. Eu que não vou me desentender em nome de política porca, suja, desqualificada, sem nenhuma representatividade. Eu que não vou fazer isso, não sou maluco. Não, 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 não. Temos que repensar esses posicionamentos nossos como devotos. Todo mundo é livre para agir como bem entender. Agora, eu também sou, também tenho a minha independência. E essa é a minha opinião. Aqui estamos ouvindo a verdade. A verdade. Essa é a verdade. Muito bom se tivéssemos representantes autênticos. Se tivéssemos o Varnashram, o Varna instituído. O Ashram, dentro da ISKCON, temos. Muito bom seria, mas vamos ter que dar muito exemplo e ser muito sérios para que façamos um barulho tão grande nesse planeta que seja capaz de criar e colocar Vaishnavas, Brahmanas, na liderança da sociedade humana, na liderança das principais nações do planeta. Aí teremos alguma esperança. Aí dá para ter alguma esperança. Mas fora isso, gente, fora isso, sinceramente, eu vejo tudo isso. O pior é que ainda vira ofensa, vira desentendimento, vira separatismo, de uma sociedade que já está capenga, já está fragilizada, que é a nossa sociedade Vaishnava, que deveria estar muito mais centrada nesses princípios que Srila Prabhupada delineia aqui, e deixou bem claro que esse era o desejo dele, do que ficar perdendo tempo defendendo A ou B desqualificado. Essas pessoas não representam um Vaishnava no poder, não representam uma pessoa religiosa de verdade, não representam. Então é isso. Se alguém não gostou, não posso fazer nada, mas essa é a minha humilde opinião e esse é um direito que todos nós temos, de ter opiniões. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.